Bora começar então, pessoal? Preparados? Então, Bora. vamos começar escutando aí, né, um pouquinho das histórias, deixando você se apresentar. E quero convidar então para iniciar a sua fala o Pablo. Pablo, bem-vindo, fica à vontade. Obrigado pelo convite, Will. Obrigado, Sof, pela oportunidade. Bom, pessoal, eu acho que não dá para a gente começar esse assunto sem falar um pouco sobre a nossa descoberta da nossa infância, né, ou da nossa adolescência, que é o momento que a gente começa a sentir que as coisas são um pouco diferentes, né, que a gente é um pouquinho diferente dos demais, vamos dizer assim, né, não que exista um conceito de normalidade, mas que a gente é um pouco diferente, né. Eu me lembro que a minha descoberta foi mais ou menos ali com uns 15 anos de idade. E desde o início, assim, eu tive muito medo, né? Porque eu tenho 35 anos hoje, né? Então, quando eu tinha 15 anos, foi há 20 anos atrás, né? Esse debate, ele não estava tão público como ele é hoje em dia, né? E não existia tanta abertura como a gente tem hoje, né? Então, assim, foi um pouco difícil no início, né? Eu me lembro que momento de contar para a família, de contar para alguns amigos, né? Mas eu sempre recebi muito apoio desde esse primeiro momento, que para mim foi bastante importante, né? Quando eu decidi ingressar na área de tecnologia, eu ainda era estudante, eu estava fazendo um curso técnico em informática. Inclusive, foi onde eu conheci o Thales, que é tech lead aí da Sof, né? E quem me fez esse convite hoje. E a gente estudou junto. E eu me lembro que por algum tempo, assim, eu não comentava muito sobre a minha sexualidade ou algo do tipo, né? Quando a gente criou um pouco mais de intimidade, foi quando eu me lembro que eu comentei que eu estava namorando já na época, etc. E sempre foi muito de boa, assim, a nossa relação sempre foi muito tranquila, né? Mas eu lembro que uma cadeira em especial, né? A gente tinha um professor de designer que ele gostava muito de. Era uma cadeira de designer, então a gente trabalhava muito com a parte de artes e etc, né? E o professor adorava fazer comentários bem homofóbicos, assim, sabe? Do tipo assim, ai, daí vai lá fazer uma firula, ai, uma bichona, não sei o que. Ele falava muitas coisas assim, sabe? E eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu senti, assim, muito preconceito já na área, né? Por causa que ele é um curso que ele era hegemonicamente composto por meninos, né? E meninos héteros, né? Então, foi ali que o professor fazendo esses comentários dentro de sala de aula, assim, que eu me senti bastante mal por essa situação, né? Até que teve a cadeira tinha algumas semanas, tinha alguns meses a cadeira, na verdade, não era uma cadeira tão curta, e eu me lembro que teve um dia que eu peguei e falei para ele, eu peguei, me levantei e falei assim, né, tipo, que enfim, para que ele fazia esse tipo de comentário, que coisa bem desnecessária, entendeu? Não tinha nada a ver a questão da qualidade ou do detalhe que tu faz numa arte bem feita, né? A questão da sexualidade das pessoas, né? E eu lembro que eu saí da aula e eu não voltei mais para aquela turma por causa disso, que eu me sentia muito mal mesmo, assim, eu estava aguentando aquilo há muito tempo, né? E quando eu me expus, né, vamos dizer assim, foi algo assim que me fez bastante mal, sabe? Então, desde aquele momento eu sabia que não ia ser tão fácil essa carreira, né? Porque ele é um ambiente hegemonicamente composto por homens, né? Até as mulheres que atuam na TI, né? Se a gente for falar aí de minorias no geral, né? Não só dos LGBTs, mas das mulheres, elas também sofrem um certo preconceito, né? Pela sua capacidade e pela sociedade que a gente vive, infelizmente, que ainda carrega bastante preconceito. Mas apesar disso, né? Depois dessa situação, eu sempre busquei me posicionar de uma maneira um pouco, enfim, tentar me posicionar um pouco mais, né? Um dos meus primeiros empregos foi num time de suporte técnico, eu trabalhava numa empresa que prestava suporte técnico para a Dell, e também era um ambiente bastante machista, né? Ele é um ambiente também hegemonicamente masculino e etc. Mas lá eu eu tinha vergonha, né, ainda nessa época, né? A gente tem um processo interno de aceitação que ele é muito complexo, né? Então, assim, mesmo depois de eu já saber que eu era gay e etc., eu ainda tinha um certo receio, porque eu tinha medo do preconceito, eu tinha medo de que isso pudesse me limitar profissionalmente, que isso pudesse, né, me fechar portas e oportunidades, né? E nesse emprego eu cheguei a fingir que eu tinha uma namorada. É algo que eu me arrependo, assim, profundamente, sabe? Mas depois daquilo, depois daquela situação, eu pensei comigo mesmo que eu nunca mais faria isso, entendeu? Porque eu passei a trabalhar melhor a minha própria sexualidade, me reconhecer mais, né? E a partir disso, a partir da minha mudança de atitude, né, de eu me aceitar mais como homossexual, eu me aceitar como gay, fez com que eu tivesse uma mudança muito considerável no meu comportamento a partir das empresas que eu começava a trabalhar. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Logo que eu entrava na empresa, quando eu começava a me apresentar e falava para as pessoas, né? Eu tive um relacionamento muito longo, eu namorei por 13 anos, né? Então, logo que eu começava a conversar, as pessoas diziam, e aí, Pablo, tudo bem? Onde é que tu mora? Com quem é que tu mora? Né? E etc. E daí eu começava a falar, né? Tipo assim, eu namoro, etc e tal. E daí perguntava assim, e como é que é o nome da tua namorada? Eu já falava assim, não, na verdade eu tenho um namorado, né?
E daí, desde aquele momento, eu já me posicionava para evitar passar por aquelas situações que eu já tinha passado anteriormente, né? Então, esse posicionamento ele foi bastante importante para mim, para que eu pudesse, de fato, impor os meus limites, né? Me posicionar, né? Não ter vergonha de quem eu sou, não ter vergonha em relação ao meu relacionamento, que era um relacionamento ótimo, entendeu? E isso fez muita diferença para o meu dia a dia, assim, para que as pessoas passassem a me respeitar mais, para não aceitar nenhum tipo de brincadeira ou piadinha, né? Não sou uma pessoa assim extremamente que não aceita brincadeiras, muito pelo contrário, eu gosto bastante de brincar com os meus conhecidos e meus amigos, mas aquelas brincadeiras homofóbicas, aquelas piadinhas sem sentido, eu sempre busquei evitar, né? Eu me lembro, nunca me esqueço de uma situação que eu estava no trabalho também com vários homens, né? Nós estávamos falando sobre alguns projetos. Eu já estava em outra empresa, né? Hoje eu trabalho com gestão de produtos já faz alguns anos. Eu estava numa empresa que nós também éramos um núcleo hegemônico composto por homens, né? E um colega pegou e soltou um comentário, estava a chefia ali e alguns colegas, ele falou: eu só quero trabalhar em projetos com mulheres tipo a fulana, que é uma gostosa. Pegou e falou bem assim, sabe? Que é um comentário totalmente descabido no ambiente de trabalho, né? Quase que né, o perfil da pessoa, ou se ela faz o estilo daquele indivíduo, né, ou não vem ao caso para a gente trabalhar junto com alguém, que a gente precisa trabalhar com pessoas competentes, né? Mas eu me lembro que eu, me sentindo mal pela situação, peguei e fiz um comentário também assim, eu também agora só quero trabalhar com projetos com homens que sejam bem gostosos, né? E daí ficou aquele silêncio no ar, né? Por causa que eles entenderam que, óbvio, era um comentário que, enfim, um comentário machista, um comentário desnecessário, mas que era um comentário muito descabido. E quando eu, digamos assim, repliquei na mesma moeda, houve, né, uma situação assim constrangedora, assim, para que o quê? Para não fazer esse tipo de comentário. Quase depois eu olhei para eles assim, esse tipo de comentário não precisa acontecer, né? Porque assim, eles também não se sentiram tão agradáveis, vamos dizer assim, ao ouvir aquele comentário, né? Então, eu acho que essa parte da gente poder se posicionar, ela é muito importante, né? Eu entendo que cada um tem o seu momento, né? A nossa descoberta, ela é um processo complexo, como eu já falei, e essa busca da gente poder se reconhecer e se entender, ela é muito importante. Mas se eu pudesse comentar, assim, dentro da minha carreira, o que eu enfim, o que eu fiz, né, que fez muita diferença foi isso. Foi me posicionar, foi me aceitar em primeiro lugar, né? Então, eu recomendo que quem tá num processo de descoberta, né, que procure seus amigos, né, que procure pessoas que você se sintam bem, com a sua família, principalmente, que procure um apoio psicológico também, em muitos casos, eu acho que é bastante importante. Hoje existem muitas comunidades, existem muitos espaços abertos onde a gente pode, né, se abrir, se expressar e sem que a gente porque isso é fundamental, a gente tem que ser feliz, né? E outra coisa também é a gente procurar empresas que efetivamente, né, defendam essas bandeiras, né, e que tenham na sua cultura isso, né. Eu particularmente gosto de procurar empresas Great Place to Work, por exemplo, né, que são empresas que têm um selo enfim, de um ambiente acessível, né, e isso é muito importante, porque assim, o nosso trabalho é um lugar onde a gente fica muito tempo do nosso dia a dia, né, então eu acho que é fundamental a gente procurar trabalhar numa empresa em que os nossos valores, né, e a nossa individualidade, ela seja respeitada. Então, acho que é isso que eu posso comentar assim, um pouquinho sobre minha carreira. Eu hoje trabalho com gestão de produtos há bastante tempo, eu cumpro um papel de liderança e isso não se tornou mais um limite para mim, porque acho que eu deixei, né, de me limitar em relação à minha sexualidade e passei a buscar sempre, enfim, me posicionar, né, deixar as questões claras e a receptividade que eu tenho no geral ela é muito legal, né? As pessoas perguntam sobre como é que tá meu companheiro, etc e tal. Se eu comento algum problema que a gente tem, às vezes, uma pessoa, né, que ele fica doente ou algo do tipo, né? As pessoas perguntam, então, assim, é legal que quando a gente se posiciona, as pessoas passam a entender que isso é uma coisa completamente normal, né? E não existe espaço para preconceito, né? Então é importante a gente se posicionar para a gente também não aceitar alguma situação que a gente não goste. Eu queria comentar, assim, acho que vocês trouxeram um ponto bem importante, que é a parte assim, da nossa qualificação, entendeu? Porque o mercado ele já é um mercado difícil, né? E é normal o mercado ele subvalorizar certas profissões. Eu me lembro que um dos meus primeiros empregos foi num call center, né? O que era hegemonicamente o perfil dos nossos colaboradores no call center, que pagam um salário era menos que o mínimo, porque a gente trabalhava 6 horas por dia, né? Eram mulheres, eram negros e eram gays, né? Gays, a comunidade LGBT no geral, desculpa, tá, gente? Mas, assim, esse era muito o perfil, entendeu? Porque era um atendimento ao telefone, você não tinha que se mostrar, você não tinha, né? A pessoa não estava ali sendo vista, era só a voz dela e etc. Então, a gente precisa buscar especialização
especialização, a gente precisa buscar, né, um conhecimento exclusivo, né, um conhecimento e ter esse domínio, porque é isso que vai nos dar uma chance de competitividade, de maior igualdade com os demais. Porque, infelizmente, existe o preconceito, né? A gente sabe que as empresas estão se abrindo um pouco, mas ainda não é... ainda não é uma questão clara, né? Porque, assim, posição de chefia, né? Quantos LGBTs a gente conhece numa posição de chefia, né? Quantos são os casos? Daí a gente tem lá hoje ali o CEO da Apple, etc e tal, né? Mas assim, são poucas as pessoas que a gente tem como exemplos de posições de pessoas que conseguiram alcançar o topo mais alto, né? É mais difícil para a gente, e eu acho que o nosso conhecimento, o nosso diferencial tem que ser a nossa capacidade, tem que ser o nosso talento, né? Então a gente tem que correr um pouco atrás, mas realmente assim, se especializar, fazer curso, fazer treinamento, isso é um diferencial que vai ajudar bastante a gente conseguir uma posição de destaque dentro das empresas, tá? Uma conquista que eu tive, que eu acho que foi muito legal, foi na última empresa que eu estava trabalhando, eu consegui assumir um cargo de gestão, né? Então, trabalhando na gestão efetivamente do produto e das pessoas, né? Então, foi algo que eu sempre almejei, né? Conseguir uma posição, um cargo de liderança, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Eu basicamente, eu acho que eu só ascendi na minha carreira, vamos dizer assim, por causa que eu acho que eu me lidou muito bem com as pessoas, eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar. Então, foi um desafio muito grande, né? Assumir uma posição de gestor, então, contratar fornecedor, contratar equipe, desenvolver o produto. Muito legal quando tu vê o teu produto, assim, que tu fez ele desde o início, tu vê ele pro Go Live, tu vê ele né, sendo usado por pessoas, tu recebeu feedback, tu poder continuar evoluindo ele de fato, etc, né? Então, para mim foi um grande desafio. Busco outras oportunidades nesse sentido, né? Gosto muito de trabalhar com essa parte de gestão de produto, mas a gestão do produto ela está intimamente ligada com as pessoas, né? Que são os desenvolvedores, a equipe de designer, a equipe de marketing, né? Para a gente poder fazer o produto chegar no ar. Então, foi uma conquista muito legal. E, enfim, eu vivo com isso, eu vivo fazendo isso e eu estou muito empolgado em poder continuar trazendo produtos de tecnologia, porque a tecnologia ela vem para resolver problemas da sociedade, né? Então, quando a gente sabe que a gente está lançando um produto que vai melhorar a vida de alguém, é algo que nos satisfaz bastante, né? Seja resolvendo o problema de um indivíduo, ou seja resolvendo, né, os resultados de uma empresa também, né? Que é importante porque traz empregabilidade, porque gera renda, porque faz a economia girar, né? Então, é algo que me satisfaz bastante, mas foi um desafio bastante grande, assim, e foi muito legal a experiência, né, de poder, enfim, tá à frente aí de uma equipe. Acho que dentro das empresas a gente tem que buscar esse tipo de espaço, né? Então, a gente está vivendo a era do conhecimento e o Brasil, querendo ou não, gente, ele é um dos países que tem os melhores desenvolvedores do mundo, né? Assim, a gente se destaca em relação ao mercado internacional de desenvolvedores. Tanto é que quem tem inglês fluente hoje está tendo muitas oportunidades de trabalhar para fora. E é muito importante que as empresas elas passem a investir também na formação desse tipo de mão de obra, né? Eu acho que eu trouxe esse dado, né? Então existe uma marginalização social, né? As travestis e transexuais, etc. e tal, durante muitos anos elas estavam realmente à margem da sociedade, indo muitas vezes para a prostituição como única alternativa de sobrevivência, entendeu? Porque realmente não tinha o apoio da família, não tinha apoio de amigos, não tinham o que fazer e acabavam se sujeitando a essa situação para conseguir sobreviver, né? Então é muito importante que exista um apoio para que a gente possa fazer com que e mostrar que são profissionais excepcionais, entendeu? São pessoas, né, com todos os talentos, todas as capacidades para a gente poder se desenvolver. O que falta muitas vezes são as oportunidades para a gente poder, enfim, exacerbar o nosso talento, né? Então eu acho muito importante isso, né? E acho muito legal algumas empresas que abrem ou vagas afirmativas, né? Ou que fazem programas de desenvolvimento, que é bem isso, né? Nós vamos dar o curso para você depois poder começar a trabalhar conosco para efetivamente trazer essas pessoas para dentro da sociedade, que é fundamental, né? Nós somos discriminados ainda, não dá para a gente dizer que não existe preconceito, que infelizmente nos últimos anos a gente teve um retrocesso na sociedade, né? Muitos preconceitos voltaram a sair por aí, gostam de falar que nós queremos privilégios, nós queremos, né, vantagens, mas na verdade a gente só quer igualdade, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, que a gente quer ter direito ao casamento, a gente quer poder colocar o nosso companheiro, nossa companheira no nosso plano de saúde, que a gente quer poder dar o direito de herança, que a gente quer poder dar o direito à nossa aposentadoria em caso do falecimento, etc e tal, é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer privilégio, a gente não quer isenção de imposto, a gente não quer, né, como outros setores da sociedade possuem, né, não é isso que a gente busca, né, a gente busca apenas respeito e igualdade, né, porque um casal heterossexual pode andar de mão dadas, eles podem se beijar publicamente, né, sem ter medo de que eles vão apanhar por causa disso, sabe? E a gente, assim, como o pessoal fala assim, está influenciando, que a gente pode influenciar alguém, não existe essa questão de influência, nenhum de nós escolheu nascer homossexual, ou transexual, ou bissexual, né? Isso não existe, a gente nasce assim, não é uma questão de escolha, não é uma questão de influência.
toda a sociedade nos influencia para a gente ser heterossexual, né? E a gente não é porque a gente nasce assim, não é uma questão de escolha, é uma questão de natureza, né? A gente é assim, sabe? Isso já é comprovado cientificamente que não existe uma questão de escolha, né? Então é importante que a gente levante essas bandeiras, que a gente traga esses debates cada vez mais, para que as pessoas entendam que eu acho que se a gente pudesse escolher, quem é que quer sofrer preconceito, né? Ah, não, eu escolhi porque eu acho legal, né? Eu escolhi que se eu demonstrar o meu amor, eu posso tomar um soco, eu posso tomar uma lâmpada na minha cara, etc e tal, porque eu só estou demonstrando o meu carinho pela pessoa que eu gosto. Ninguém quer passar por isso, né? Então a gente precisa realmente ter espaços como esse, né? Que eu realmente agradeço aí o convite para que a gente possa alertar a sociedade que não é uma questão de escolha. Assim como a gente gosta de brincar de dizer assim, qual foi o momento que você escolheu ser heterossexual? Não existe isso, entendeu? Você não escolhe, você simplesmente sente, né? E conosco é a mesma coisa, a gente simplesmente sente e, claro, de acordo com os padrões que a gente é criado e que a sociedade, enfim, impõe, né? A gente só sente que a gente é diferente dos demais, entendeu? Mas é uma questão de que a gente não escolheu em nenhum momento, a gente simplesmente sentiu e é isso, sabe? A vida é assim, né? Então, obrigado realmente por esse debate, que eu acho que é muito importante a gente poder conversar e mostrar isso para as pessoas, que nós somos pessoas competentes, nós somos talentosos, né? Não existe nenhum tipo de limitação para a gente, né? Assim como para nenhuma pessoa, que a gente precisa é se esforçar, correr atrás, né? Ter um apoio de comunidade, eu acho que isso é bastante importante também para a gente poder continuar se desenvolvendo.